Parte do duradouro apelo e da ampla influência de Epicteto deve-se ao fato de ele não ter feito distinção entre filósofos, profissionais e pessoas comuns. Expressava a sua mensagem com clareza e dedicação a todos que estivessem interessados em viver uma vida moralmente consciente. Pergunto-me, será que Marcelo de Miranda de Carvalho leva uma vida moralmente consciente, com 521 processos, cassado 2 vezes, processado por abuso do poder econômico, processado e condenado por desviar verbas públicas da saúde em seus 2 mandatos? Isso é um absurdo, é uma vergonha. Mesmo assim, os grandes filósofos, como Epicteto, acreditavam firmemente na necessidade de treinamento para o refinamento gradual do caráter e do comportamento individuais. Como que se dá o refinamento do caráter e do comportamento individual de Marcelo de Carvalho Miranda? O progresso moral não é um privilégio natural das elites. É um privilégio também do povo. Às vezes, o povo ajuda a educar as elites, porque as elites se fecham em seus governos, em seus gabinetes, com seus altíssimos salários, tirando as benesses do povo. Um governo que está sem ideologia, sem ideal, um governo que está sem rumo e sem direção, um governo que não tem, desconhece a palavra moralidade pública, probidade administrativa, um governo que desconhece o que é ser honesto, o que é ser bom, o que é ser digno, honrado e fiel. Então, se esses governos, do nível de Marcelo Miranda, estudassem filósofos como Sócrates, Epicteto, Aristóteles, estudassem os grandes sábios, estudassem mesmo a parte boa de Maquiavel, né? A parte boa de Karl Marx, a parte boa de Friedrich Engels, e estudassem um pouquinho só das palavras de Jesus Cristo, que até o grande ateu Augusto Cury está estudando e escrevendo livros, a sociedade seria melhor. Porque aquilo que o Marcelo Miranda fala não faz parte do seu caráter, mas aquilo que ele faz demonstra o seu caráter. Mas ele se isola no poder, em público ele elogia o pai dele, como ele elogiou na última posse dele. Eu fui o primeiro jornalista a entrevistar o Marcelo de Carvalho Miranda em frente ao Tribunal de Justiça. Ele falou que iria lutar para devolver a dignidade ao povo do Tocantins, que iria reorganizar a saúde, a educação, o funcionalismo público, e está fazendo tudo ao contrário, porque ele criou um grupo para desgovernar o Estado do Tocantins, criou um grupo para destruir o Estado do Tocantins. E Marcelo Miranda, em suas teses e ações, está provando que odeia o povo pobre, que odeia o funcionalismo público, que não respeita as classes sociais como PM, Polícia Civil, os sindicatos dos professores, SISEP, sindicatos de funcionário público do Estado, que não respeita a individualidade de ninguém e que, se necessário for, ele persegue a esposa, os filhos, a avó, o vô, o pai de quem quer que eu contrarie, como ele perseguiu a minha família e tentou me desmoralizar e me destruir. Mas eu estou no páreo, eu sou apenas um homem humilde, um homem que lê muito, escreve muito, um homem que faz monografias, um homem que tem desenvolvido um trabalho intelectual ao longo dos 23 anos, que criei o jornal Folha de Boa Vista, Tocantinópolis, criei o Folha de Bico, Tocantinópolis também, criei o blog Palmas Aqui, tem um livro escrito chamado Desbravador do Cerrado, sobre a história do Tocantins, e tem um livro escrito chamado 100 Poemas para Deus. E no meu dia a dia, eu levo uma vida simples, moro no mesmo endereço há 23 anos, nunca roubei dinheiro público, nunca toquei no alheio, sempre tive a minha dignidade. E ainda por cima, quando tenho um tempo livre, visito hospitais, oro dos doentes, prego a palavra de Deus e sou um pastor ecumênico. Então, analisando, a história tem demonstrado pouca paciência para as agressões, tomadas de posição, defesas e piruetas verbais, que infelizmente às vezes passam por se fazer filosofia nas universidades de hoje. E a maior universidade que temos hoje é a Universidade do Poder, onde os políticos fazem pós-graduação em roubo, em corrupção, em mentira, em hipocrisia, e onde os políticos acéfalos, energúmenos, usam o poder da palavra para enganar e iludir o povo. E esse atual governo, Marcelo Miranda,
não respeita o funcionalismo público. É claro que ele não deveria dar aumento de 100% para todos os funcionários públicos, não deveria dar o salário de um secretário para todos os funcionários públicos, mas também deveria respeitar os funcionários públicos e ao menos lhes dar liberdade para trabalhar, sem colocar ponto digital, sem colocar horário integral, sem achatar o salário e sem colocar comissionados que nada entendem do Estatuto do Servidor Público, nada entendem de administração pública, para dirigir a vida de funcionários públicos que têm 20, 25 anos de trabalho prestado ao Estado. No meu caso, eu tenho 17 anos como concursado, nunca levei uma falta, nunca fui chamado a atenção. Apenas no governo de Siqueira Campos eu tive alguns atestados, inclusive de psiquiatras, para eu poder me livrar da perseguição do Lúcio Mascarenhas e de outros que me perseguiram e montaram um processo administrativo sem fundamentos em cima de mim. Quiseram me obrigar a fazer provas contra mim, e a Constituição diz que nenhum cidadão brasileiro pode produzir provas contra si mesmo. E assim, porque eu não fiz o exame grafotécnico no passado, agora o Marcelo Miranda, ao invés de me proteger quem é justo, quem é digno e quem é honrado, ele usou de um artifício do mal, de um processo montado por um homem que roubou o GPREV e acabou me exonerando do Estado. Publicou, eu estava conversando ontem com os advogados do CISEP, eles me falaram que Marcelo Miranda atropelou a lei, pois antes de me condenar, me julgou e me exonerou sem concluir o processo. Então eu chamo a atenção das autoridades do Ministério Público, a atenção do Tribunal de Justiça do Estado de Tocantins, chamo a atenção do Supremo Tribunal Federal, chamo a atenção do Conselho Nacional de Justiça, para que olhe a vida pregressa do Marcelo Miranda. Como dizia Confúcio, quer conhecer o presente do homem, olhe para o seu passado. E o passado do Marcelo Miranda é um passado de roubo, é um passado de mentiras, de hipocrisia, é um passado de roubar o bem público, é um passado de desviar verbas públicas da saúde, da educação, da segurança, do funcionário público, principalmente da saúde. Quem quebrou a saúde do Estado de Tocantins? Foi Marcelo Miranda em seus 8 anos de governo, com aquele governo mais esperto do que você, com os 600 mil óculos que ele deu a perder de vista e com todas as mazelas sociais que ele provocou na sociedade. Então, eu conclamo os funcionários públicos do Tocantins a não baixarem a cabeça. Eu conclamo a Polícia Civil a não baixar a cabeça, a não se humilhar para Dulce Miranda. Eu conclamo a PM do Tocantins, soldados, sargentos, tenentes, capitães, que recebem pouco e trabalham muito, a não baixar a cabeça para o pequeno grupo de coronéis que ganham muito e controlam a tropa para colocar nas mãos do Marcelo Miranda uma tropa fiel, unida, uma tropa submissa. Então a Polícia Militar do Tocantins é uma das polícias mais honradas do Brasil, uma polícia que enfrentou ditaduras, enfrentou o exército, foi para as ruas, uma polícia que tem heróis, uma polícia que tem um histórico impecável. Então todas as classes sociais desse momento de dificuldade pelas quais passa o Estado de Tocantins, nessa ditadura implantada pelo Marcelo de Carvalho Miranda, devem se unir e lutar contra a imposição, contra a militarização do Estado de Tocantins. Porque na realidade Marcelo Miranda se diz democrata, humano e moderno, mas ele está militarizando o Estado de Tocantins, ele está coibindo a liberdade, ele está transformando o funcionalismo público em autômatos, em robôs. E no interior, como o Adão Campelo lá de Nova Rosalândia me falou, ele persegue, ele causa terror, ele transfere, ele exonera, ele expulsa as pessoas, os pais de família de seus cargos, e está um verdadeiro terror, e a economia do Estado está paralisada, o Estado já se recompôs, a lei orçamentária já foi votada, a LOA, e todos os deputados que eram oposição já estão do lado de Marcelo Miranda, com menos o digníssimo Damásio e menos o digníssimo Eduardo Siqueira Campos, porque tem personalidade, caráter, moral, respeito, tem ideal e tem uma mentalidade padronizada, uma mente padrão que não se deixa levar, nem se corromper, nem se deixa comprar pelas benesses do governo de Marcelo Miranda. Então os deputados que não estão apoiando Marcelo Miranda estão provando que tem idealismo, tem ideologia e que sabem que foram eleitos para prestar serviço para o povo e não para servir o Marcelo Miranda com as suas falcatruas, mazelas, perseguições, ditadura contra o funcionalismo público e contra o povo do Estado de Tocantins. Então nós devemos ter dignidade, ter honra, ter, acima de tudo, coragem e nos unirmos, porque Mahatma Gandhi lutou sozinho contra a Inglaterra, contra a ditadura da Índia e libertou a Índia através da desobediência civil. Eu conclamo os funcionários públicos do Estado de Tocantins, conclamo a população do Estado de Tocantins, conclamo todos os funcionários públicos do Estado de Tocantins a começarem a pensar e a fazer a desobediência civil, porque não é crime. Uma greve branca, desobediência civil, paralisarem suas funções totalmente,
até o Marcelo Miranda se tocar de que ele não é a lei, de que ele não é o Muro de Berlim, de que ele não é o Stalin, o ditador da União Soviética que matou milhares de pessoas na Revolução da União Soviética, que ele não é o Vladimir Lenin, que matou milhares de pessoas na Revolução Bolchevique, que nós vivemos num Estado democrático de direito e que o homem caçado e processado 521 vezes tem que baixar a cabeça, tem que respeitar o povo Tocantins e tem que respeitar os funcionários públicos e respeitar as famílias. Porque eu tenho certeza que o senhor Marcelo de Carvalho Miranda não gostaria que eu fizesse com a esposa dele o que ele fez com a minha. Humilhar, maltratar, transferir, perseguir. Quer dizer, o esposo comete um erro de falar a verdade em público através de um blog, de um jornal, e o governador, ao invés de ouvi-lo, pune-o. Sem julgá-lo, sem ouvi-lo. In dubio pro réu. Cogito ergo sum. Então, eu digo essas palavras em latim para mostrar para o Marcelo de Carvalho Miranda que ele não é o dono da verdade, que ele é um homem, que ele está no governo há apenas 4 anos, 4 anos passam logo, e que acima de Marcelo Miranda existe, para eu que sou cristão e acredito e pratico a verdade, Deus, Senhor Deus, Jeová Rafá, El Elohim, Adonai, Deus de guerra, Deus que destrói, que pune e destrói os inimigos da justiça. Então certamente Deus está estabelecendo nesta causa, e certamente a família de Marcelo de Carvalho Miranda será punida pela justiça de Deus. Eu creio. Muito obrigado.